Bolsonaro está em pânico total com a delação fatal do Mauro Cid, dizendo que Bolsonaro recebeu em mãos uma nova minuta golpista. O pânico acontece porque pode acontecer um efeito cascata chegando até o Anderson Torres, porque é a suspeita dos investigadores que todas essas articulações reveladas pelo Mauro Cid resultaram no 8 de janeiro, que o Anderson Torres está sendo investigado. O Torres ele está muito abalado emocionalmente ainda e está sendo pressionado pelos seus aliados para fazer algum tipo de colaboração premiada para evitar a volta à prisão. Só que além dos atos antidemocráticos, o Torres está sendo investigado pela interferência da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. A única saída do Torres é a delação. E você vai colocar nos comentários: a delação do Mauro Cid foi fatal para o Bolsonaro? Torres vai delatá-lo? Existe alguma outra saída para o Torres, para além da delação? Se você quer que o Torres delate o Bolsonaro, deixe o seu like e se inscreva no canal. A delação do Mauro Cid, como nós já falamos, ela foi fatal para o Bolsonaro. Porque o Cid revelou que o ex-presidente recebeu em mãos do seu assessor, o Felipe Martins, uma minuta contendo ali um plano de interferência militar. A gente não sabe ainda se essa minuta ela foi a mesma do Anderson Torres ou não, porque ela não foi apreendida e o conteúdo não foi revelado. A gente sabe que a minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres previa uma interferência militar no TSE para obtenção de quebras de sigilo de integrantes do tribunal, principalmente o Alexandre de Moraes. O que nós sabemos é que depois da reunião que o Bolsonaro teve com o Martins, ele teve uma reunião com as Forças Armadas e apresentou parte do plano da minuta que foi entregue em mãos a ele. A cúpula das Forças Armadas rejeitou a ideia, com exceção do chefe da Marinha, que topou a empreitada. As suspeitas, pessoal, dos investigadores, segundo informações do Diego Aguirre, ou do Aguirre Talento, Diego Aguirre é o técnico de futebol, do Aguirre Talento do UOL, que apresentou essas informações todas da delação do Cid, é que essas articulações com as Forças Armadas, com os políticos, resultou no 8 de janeiro. Porque a gente sabe que aconteceu uma facilitação imensa de agentes públicos, inclusive das próprias Forças Armadas, para que a depredação da Praça dos Três Poderes ocorresse. E aí nós temos que falar, claro, do Anderson Torres. Porque o Torres, dias antes do 8 de janeiro, ele foi para os Estados Unidos, reduzindo, ao que tudo indica, essas são as suspeitas, o contingente de defesa da Praça dos Três Poderes. Houve um afrouxamento das forças de segurança. E assim, pessoal, gradativamente, o Anderson Torres começa a voltar para o radar, desesperando o Bolsonaro. Desde o caso das joias e desde o momento que o Torres saiu da prisão preventiva, ele estava quietinho, isolado, ninguém falava dele. Só que no bate-boca que o Alexandre de Moraes teve com o André Mendonça no julgamento dos primeiros réus dos atos antidemocráticos, o Xandão citou o Torres, falando que o Torres jogou no lixo o seu celular, fugiu para os Estados Unidos, numa tentativa, numa espécie de obstrução da justiça. Os aliados do Anderson Torres debateram as acusações de Alexandre de Moraes, falando que o Torres entregou todas as senhas dos celulares, e mais ainda, ele não fugiu, negando assim obstrução da justiça. Mas o Moraes falou que não somente aqueles que estão sendo julgados agora serão presos, mas figuras políticas e também empresários vão para a cadeia. Isso ligou o sinal de alerta nos aliados do Anderson Torres, porque os caras começaram a falar: faça uma colaboração. Você já ficou 4 meses preso, foi um verdadeiro inferno a sua vida, você perdeu peso, você ficou abalado psicologicamente, ficou abalado emocionalmente, você não viu as suas filhas e você corre o risco de voltar a ser preso. Então vamos aproveitar esse momento de delação do Cid, de pressão, de colaboração, para evitar que você volte à prisão. Porque você tem vários inquéritos nas costas. Você tem um inquérito da Polícia Rodoviária Federal. E se você pode não contribuir com os atos antidemocráticos, vamos contribuir com o inquérito da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. Ou você vai voltar para a cadeia. Não vamos demorar, não vamos esperar até todas as informações serem obtidas. Nós temos que esperar a saída do Augusto Aras, que vai acontecer na próxima semana com a chegada do novo PGR, para tentarmos essa colaboração. Não vamos perder tempo. O Torres está sendo pressionado, até mesmo porque, com a quebra dos sigilos do Anderson Torres, o que nós ficamos sabendo? O que houve uma quantidade imensa de mensagens que foram trocadas pelo Anderson Torres ou com o Anderson Torres com ideações e conteúdos golpistas.
como por exemplo uma forca na rampa do Palácio do Planalto, uma situação bastante antirrepublicana. O Torres já tinha conhecimento desses conteúdos e tinha falado para os seus advogados que havia esse conteúdo no seu celular. E ele está tranquilo com relação a isso porque, segundo informações que nós obtivemos da imprensa, Torres não haveria compartilhado ou não teria compartilhado com ninguém essas informações. Então ele seria tranquilo, porque se ele repassou, aí sim seria um gravíssimo problema, porque ele estaria compartilhando conteúdo golpista, incitando, chamando as pessoas para uma manifestação mais agressiva, como aconteceu na Praça dos Três Poderes. A gente sabe, e essa delação do Cid mostra, que o Bolsonaro, mesmo não tendo ideações golpistas, ele mobilizou as pessoas, porque ele não impediu, ele fomentou que tudo aquilo que aconteceu pudesse acontecer. E o Torres faz parte de toda essa história, porque o Torres, ele afrouxou as seguranças, porque ele era secretário de segurança do Distrito Federal. Pelo menos essa é a suspeita. O Torres, pessoal, ele passou, ou ele comeu o pão que o diabo amassou, nesses 4 meses que ele ficou preso preventivamente. E como nós falamos, como foi muito noticiado, ele ficou muito abalado emocionalmente. Ele ficou sem ver as filhas começaram a ser pressionadas, a esposa dele também, a mãe começou a ter problemas de saúde e ele foi liberado. Só que mesmo ele liberado, ele ainda está com um abalo emocional pesadíssimo. Ele passa por um estresse muito grande, segundo informações do Globo e do Metrópolis, que provocam nele até mesmo esquecimentos. Ele tinha que comparecer, como ele está em preventiva, né, como ele está em prisão domiciliar, ele teria que comparecer toda segunda-feira lá na polícia para mostrar, ó, tô aqui. Mas ele esqueceu. Por quê? Porque ele está com estresse. E um estresse forte. Então todo esse caso do Cid pode levar a uma pressão ainda maior do Torres para que ele possa contribuir com uma delação ou com uma contribuição premiada. Pode ser que não por esse caso do 8 de janeiro, mas pela interferência da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. O Silvinei Vasquez, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, está preso. E nós sabemos que o Torres, ele preparou, junto com o seu departamento de inteligência, um mapa com os locais que o Bolsonaro perdeu para o Lula, principalmente no Nordeste. O Torres, na semana do segundo turno, pegou um jatinho da FAB, um avião da FAB, e viajou até a Bahia, onde teve uma reunião com a PF e com a Polícia Rodoviária Federal. E ele pediu a ajuda da Polícia Federal para a Polícia Rodoviária Federal, causando todos aqueles bloqueios que aconteceram no segundo turno, dificultando a votação no Lula. Como a vitória do Lula foi muito apertada, o plano 2 poderia ter dado certo e o Bolsonaro poderia ter vencido. Aí sim com um golpe direto no Estado brasileiro, no Estado Democrático de Direito. Então o Torres, por essa ação que ele promoveu junto com a Polícia Rodoviária Federal, e ele foi lá, fez as reuniões, está tudo mostrado, ele pode acabar pegando uma cana bem pesada. Se enquadrando como um integrante da organização criminosa que era chefiada por Bolsonaro e que estava tentando dar um golpe de Estado ou tumultuar pelo menos as instituições republicanas. Então é melhor o Torres ficar muito esperto e o Bolsonaro, ele deve estar de dentadura batendo, porque a pressão em cima de um ex-aliado está chegando e está vindo bem forte.